Será que o São Paulo está enfrentando uma crise de lesões que vai muito além da sorte ou do acaso? Será que esses desfalques misteriosos e a instabilidade defensiva que o tricolor vive podem estar ligados a algo muito maior, talvez até uma conspiração nos bastidores do futebol brasileiro? Nos últimos meses, o São Paulo vem sofrendo com uma série preocupante de problemas na defesa, com jogadores importantes como Arboleda lesionados, Jandrei em negociações que parecem travadas e outros atletas pendurados com cartões ou lesionados. Tudo isso tem deixado o time vulnerável e sob fogo pesado da torcida e da imprensa. Mas será que essas dificuldades são só resultado da má fase física ou de uma preparação deficiente? Ou estaria acontecendo algo obscuro por trás dos holofotes? Para muitos torcedores, os sintomas são claros: negligência na preparação física, má gestão do elenco e decisões equivocadas da diretoria têm custado caro para o São Paulo no Brasileirão, na Copa do Brasil e até mesmo na Libertadores. No entanto, algumas vozes mais atentas começaram a levantar dúvidas que vão muito além das explicações oficiais. Rumores, suspeitas e teorias de conspiração começaram a circular, questionando se essas lesões não estariam sendo de alguma forma manipuladas para segurar jogadores-chave longe do mercado europeu. Afinal, em tempos em que o futebol brasileiro se transformou em uma verdadeira vitrine para os clubes do velho continente, por que justamente os principais nomes do São Paulo estariam caindo como moscas numa sequência tão conveniente para a diretoria? Seria possível que exames médicos estariam sendo alterados ou exagerados para justificar essas lesões, forçando a permanência de atletas em um elenco que poderia ser desmontado a qualquer momento? Isso ajudaria a entender a instabilidade defensiva que vem afligindo o time, já que a comissão técnica é obrigada a improvisar constantemente, enquanto a diretoria tenta segurar as vendas para garantir um fundo financeiro não declarado, supostamente ligado a acordos secretos com agentes e investidores. Parece uma teoria maluca? Talvez. Mas no futebol brasileiro, polêmicas e manipulações já não são novidade, e quando a crise aperta, a imaginação da torcida corre solta buscando respostas. O São Paulo, que por tradição é um dos clubes mais fortes da Série A e sempre figurou entre os principais concorrentes ao título, está hoje envolto em uma nebulosa que vai muito além do campo. Com a ausência de Arboleda, uma das peças mais sólidas da defesa, o time tem sofrido para encontrar estabilidade, e a saída ou incerteza sobre Jandrei, o goleiro que vinha mostrando segurança, só piora o cenário. O mais curioso é que esses desfalques não parecem se limitar a questões físicas naturais do futebol. Vários jogadores aparecem lesionados sem que haja grandes impactos físicos aparentes, enquanto outros são mantidos no time mesmo em condições questionáveis. Será que existe um padrão ou uma mão invisível guiando essas decisões? Ou tudo não passa de pura má sorte combinada com incompetência administrativa? Nos últimos jogos, a torcida não tem poupado críticas à diretoria do São Paulo, apontando para uma suposta negligência na preparação física dos atletas e na gestão do elenco. Será que os preparadores físicos e a equipe médica não estão à altura do desafio? Ou será que existe um interesse oculto em manter certos jogadores no elenco a qualquer custo, mesmo que isso signifique comprometer o desempenho do time e a integridade dos atletas? Em um mercado onde transferências milionárias estão na mesa, as negociações emperradas e os exames médicos questionados levantam uma sombra de dúvida difícil de ignorar. Mais intrigante ainda é a hipótese que circula nos bastidores do futebol e nas redes sociais: a possibilidade de manipulação de exames médicos para justificar lesões prolongadas. Essa suposta prática teria como objetivo principal impedir que jogadores-chave fossem vendidos para clubes europeus nos próximos dias, segurando as negociações para manter o time competitivo em campo, mas também garantindo a existência de um fundo financeiro paralelo, um tipo de caixa 2 que poderia estar nas mãos da diretoria ou de agentes envolvidos. Será que o futebol brasileiro está mais podre do que aparenta? Será que o São Paulo é só mais uma vítima, ou talvez um ator principal, nesse jogo sujo de interesses escusos? É importante lembrar que no futebol, especialmente no Brasil, o impacto de lesões misteriosas pode ser devastador não apenas para os clubes, mas também para o campeonato em geral. Quando times importantes ficam desfalcados, o equilíbrio da competição é alterado, e o torcedor fica na dúvida se está assistindo a um esporte competitivo ou a um jogo de interesses manipulados. Será que as lesões do São Paulo são só mais um capítulo dessa longa novela que envolve escalações suspeitas, falhas de arbitragem e bastidores nebulosos no Brasileirão e na Libertadores? Ou será que estamos exagerando na teoria e tudo isso é resultado de uma combinação de fatores normais do esporte? Se olharmos para o histórico recente, já não são raros os casos no futebol brasileiro em que atletas foram submetidos a exames questionáveis, ou que tiveram diagnósticos de lesão que pareciam pouco condizentes com suas condições reais. Isso levanta a questão: existe um padrão oculto que permite manipular resultados médicos para benefício dos clubes ou de agentes? No caso do São Paulo, a coincidência dos desfalques justamente em posições-chave da defesa,
justamente em um momento decisivo do calendário, pode não ser mera casualidade. Por outro lado, o São Paulo enfrenta uma pressão enorme de sua torcida e da imprensa, que cobraram duramente a diretoria por uma resposta rápida aos problemas do time. A instabilidade defensiva vem custando pontos preciosos e deixando o clube longe das primeiras posições no Brasileirão. Será que, ao tentar segurar jogadores para garantir um fundo financeiro não declarado, a diretoria está colocando em risco a própria competitividade do clube? Será que existe um conflito interno entre o interesse financeiro e o interesse esportivo? Essa dicotomia é um prato cheio para teorias da conspiração e debates acalorados entre torcedores e especialistas. Além disso, não podemos esquecer das negociações envolvendo jogadores pendurados e lesionados. A situação de Jandrei, que está em negociação, é um exemplo claro dessa instabilidade. Enquanto isso, outros atletas que poderiam ser titulares absolutos estão fora por lesão ou cartão. Isso cria um ambiente propício para a especulação sobre uma possível manipulação da situação, que parece conveniente demais para ser natural. O futebol brasileiro sempre foi marcado por jogos de interesses que muitas vezes se escondem atrás da cortina das informações oficiais. Outro aspecto que chama atenção é a postura da comissão técnica diante dessas ausências. Será que os treinadores e preparadores físicos têm autonomia suficiente para agir frente a tantas lesões e pendências? Ou será que existe uma interferência direta da diretoria para manter um elenco específico em campo? A ideia de que exames médicos possam estar sendo manipulados para justificar a ausência de atletas soa como algo muito grave, mas que, infelizmente, não está fora do contexto do futebol nacional. E a instabilidade defensiva do São Paulo não poderia ser mais sintomática. Em várias partidas recentes, o time mostrou fragilidade clara na retaguarda, cometendo erros que antes não eram comuns. Isso levanta mais uma questão: será que esses problemas são fruto apenas da ausência de jogadores importantes, ou há algo mais por trás? A resposta a essa pergunta pode estar justamente no que muitos torcedores chamam de esquema para segurar vendas e garantir lucros financeiros obscuros nos bastidores. Não é segredo que o futebol brasileiro vive um momento de grande pressão por resultados e vendas de jogadores. Os clubes precisam equilibrar a busca pelo título com a necessidade urgente de gerar receita por meio de transferências internacionais. Nesse cenário, será que as lesões misteriosas do São Paulo e sua instabilidade defensiva fazem parte de uma estratégia não declarada para manter atletas longe do mercado e ao mesmo tempo tentar manter a competitividade? Isso explicaria muita coisa, não é mesmo? O que nos resta é olhar para os fatos com um olhar crítico e questionador. Será que as explicações oficiais de lesões e preparações físicas realmente sustentam a situação do São Paulo? Ou estamos diante de um caso clássico de bastidores turvos, onde interesses financeiros e políticos no futebol se sobrepõem à verdade dos gramados? O que parece certo é que o torcedor merece respostas claras, mas por enquanto só temos dúvidas, especulações e teorias que dividem opiniões e inflamam a rivalidade. E você, torcedor são paulino ou fã do futebol brasileiro, o que pensa sobre essa situação? Acha que o São Paulo está realmente sofrendo com uma série de azar e má gestão, ou será que há algo bem mais sombrio acontecendo nos bastidores? Será que existe manipulação de exames médicos para travar negociações e manter jogadores no clube? Será que a instabilidade defensiva é só reflexo disso? Ou será tudo apenas uma teoria da conspiração alimentada pela frustração da torcida? Deixe sua opinião nos comentários, pois esse debate está longe de acabar. O futebol brasileiro sempre foi palco de grandes polêmicas, e o caso do São Paulo não é diferente. Com desfalques que custam pontos e o mistério em torno das lesões, o clube vive um momento decisivo que pode definir seu futuro na temporada. Se há mesmo uma manipulação por trás dessas ausências, quem estaria por trás dela e qual o real objetivo? Isso ainda está em aberto, mas o que não falta é curiosidade e desconfiança. Portanto, fique ligado e continue acompanhando as notícias do São Paulo e do futebol brasileiro. Nos bastidores, sempre há algo a mais do que a gente vê em campo. O que nos cabe é seguir questionando e buscando a verdade por trás dos desfalques e da instabilidade defensiva que tem sido um grande problema para o tricolor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com outros torcedores que também querem entender o que está realmente acontecendo no futebol brasileiro e no São Paulo. No final, a decisão de acreditar em uma simples má fase ou numa possível conspiração está nas mãos de cada um. Mas uma coisa é certa: o futebol, como o São Paulo e o Brasileirão, nunca mais será o mesmo se essas dúvidas não forem esclarecidas. E o debate continua.